Na semana atrasada, nossa pregação teve como título Amor ao Próximo, sei exatamente o que é. E eu fiquei de continuar esta pregação hoje. Na realidade, semana passada, mas foi Dia dos Pais, então eu coloquei uma mensagem mais apropriada. E agora, então, estou retomando aquela pergunta que fiz no final. Eu falei sobre o amor ao próximo, a ordem do Senhor Jesus Cristo, de nós fazê-lo como amamos a nós próprios. Comentei no final que ninguém, a rigor, obedece esse mandamento. Por outro lado, vimos que temos condições de crescer nesse amor ao próximo, trabalhando na santificação que o Espírito Santo efetua em nós. Expliquei bem isto. E terminei perguntando a nós mesmos, trabalhar de que forma? Como nós poderemos trabalhar na nossa santificação? Santificação esta que o Espírito efetua em nós. Como colocar na prática? Então, a pregação hoje tem como título Amor ao Próximo, estou praticando. E o objetivo é exatamente este, ajudar cada um a pensar de uma maneira mais profunda e bem honesta consigo próprio, saber como é que está sua prática nisto. Algumas sugestões que eu gostaria de fazer hoje, para que nós amemos mais ao próximo como a nós mesmos. Antes eu quero ler a passagem que deu base à pregação passada e a esta própria, Mateus capítulo 22, é o mesmo texto, mas eu quero ler novamente, Mateus 22, 34 a 40. Mateus 22, 34 ao 40 diz: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda durante este tempo. Me ajuda a pregar a tua palavra, explicar, e ajuda aos ouvintes a entendê-la, os que já são crentes em Jesus Cristo, que cresçam com o que vão ouvir, agora focalizando na necessidade do amor ao próximo, e aqueles que ainda não têm tido a felicidade de uma entrega pessoal a Cristo, que hoje sejam tocados pelo teu Espírito e levados por Ele a esta atitude em fé. Louvado sejas tu e o teu Filho Jesus Cristo, nesta pregação e no restante deste culto. Em nome dele, Cristo, te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. Algumas sugestões práticas sobre o amor ao próximo. Primeira, estar bem afinado com os padrões de Deus para compreender cada vez melhor o que é o bem aos olhos de Deus. Os que ouviram a primeira pregação devem estar lembrados que eu comentei, como aliás já fiz inúmeras vezes aqui, que amar é desejar o bem do próximo e fazer o que for possível para que esse bem se realize. Empreguei um bom tempo na pregação passada explicando essa questão de bem, o que é o bem aos olhos de Deus e a importância de nós sabermos que bem é este, para podermos querer o bem do outro e antes do outro querer o bem de nós mesmos, que foi outra parte importante da pregação, que nós não sabemos direito como amar a nós mesmos.
Então, o primeiro passo para quem quer amar o próximo é amar a si mesmo de maneira correta, para daí para frente amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu amo a mim mesmo de maneira correta aos olhos de Deus, eu vou amar o próximo de maneira correta aos olhos de Deus. Lembrei que Deus ama a si próprio, que não tem nada de errado em nós amarmos a nós próprios, mas isso em essência, mas o pecado veio e atrapalhou tudo, então o nosso amor a nós mesmos ficou distorcido, porque entra egoísmo e tudo isso eu já expliquei. Então, apenas retomando, eu quero lembrar que pode parecer até um pouco esquisito, como primeira sugestão minha para você amar o próximo de maneira prática, é você estar bem afinado com Deus. Para quê? Para que você conheça cada vez mais o que é que esse Deus acha bom, acha benigno, para que você assim possa amar o outro de uma maneira correta. Duas formas de você estar afinado com os padrões de Deus: por iniciativa própria, você tomando a iniciativa de fazê-lo, pedindo abertamente por mais entendimento da palavra de Deus. A base de toda a vida cristã é nós conhecermos melhor a Deus. É a base. Conhecer cada vez melhor a pessoa de Deus, os propósitos de Deus, a vontade revelada de Deus, o que Deus ama, o que Deus odeia, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus aprova, o que Deus desaprova. Conhecer a Deus. Quanto mais o crente conhece a Deus, melhor ele vai viver a sua vida cristã em todos os aspectos que se possa imaginar: familiar, pessoal, financeiro, profissional, em todos os aspectos. O cristianismo não é uma religião de fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. É importante o que nós fazemos, é importante o que nós deixamos de fazer, claro, mas a base não é esta. E quando os pastores insistem para os irmãos da igreja para virem aos cultos não é para a prática de um costume religioso, é porque nos cultos são fornecidas informações sobre Deus. Aulas, no caso das manhãs de domingo, pregação à noite, hinos, tanto de manhã como à noite, orações no culto de quarta-feira, com meditação. Tudo isto serve como fonte de informação sobre Deus. Então, quando o crente deixa de vir ao que a igreja proporciona a ele, não é só uma questão de estar faltando às programações, é que ele está se empobrecendo, ou no mínimo deixando de se enriquecer de Deus. As informações que ele vai receber de Deus, as exortações que ele vai receber nas pregações, os conselhos, tudo isso vai dentro da alma dele somar para que ele se torne cada vez mais familiarizado com Deus e com a palavra de Deus e com a pessoa de Deus. Essa é a base, irmãos. Pedindo abertamente por mais entendimento da palavra de Deus. Vamos ao Salmo 119, versículo 33. Salmo 119, versículo 33. Temos várias passagens para ler, não vou poder esperar esse tempo que eu estou esperando por vocês, então vamos mais rápido, ou então vocês desistam e ficam apenas ouvindo, que também serve. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até ao fim. Claramente,
O salmista está dizendo: Senhor, eu não vou conseguir seguir os teus decretos se eu não entendê-los. E eu não vou conseguir entendê-los se tu não me ensinares. Me ensina, abre a minha cabeça, abre o meu entendimento. Não sei se você costuma fazer isso. Quando você vai ouvir uma pregação, quando você abre a sua Bíblia para ler um trecho das Escrituras, para a sua meditação do dia a dia, peça conhecimento, entendimento para Deus abrir a sua mente e o seu coração. Ainda no Salmo 119 agora, buscando mais prazer na palavra de Deus, Salmo 119, versículo 47. Mesmo Salmo: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Há muitas passagens que falam do prazer na palavra de Deus. Esse é um motivo excelente para você buscar diante de Deus, dentro da sua busca de um conhecimento maior, de uma intimidade maior com Deus e seus padrões, para que você entenda melhor o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Prazer, gosto. Você sabe o que é gosto? O que é prazer em comer uma refeição, um prato que você gosta e um que você não gosta. É necessário, é importante, tem vitaminas, mas você não gosta. Os médicos mandam, mas você não gosta. E outros você gosta. Procure sempre imaginar que o crente que está numa vida saudável, ele deve ter prazer com a palavra de Deus. Muitas vezes os médicos perguntam: como é que está o seu apetite? Faz parte do exame clínico. Vai normal, correto, beleza. É um dado importante para ele. Não vai bem. Eu ando sem apetite, eu ando sem gosto para comer, até coisas que eu gosto, mas eu ando rejeitando. Tem uma coisa errada, é um sinal importantíssimo no diagnóstico dele. Mesma coisa para o crente, ele deve estar sempre se autoexaminando. Como é que está o meu apetite para a palavra de Deus? É gostosa a mim? Ou é como aquela comida que eu não aprecio, mas eu tenho necessidade porque ela me alimenta e me dá tais e tais vitaminas e tudo? Examine isto. Buscar mais prazer, buscar mais o próprio Deus. Salmo 63, versículo 1. Mais diretamente a Deus, porque quando você pede prazer na palavra de Deus, quando você pede entendimento para compreender melhor a palavra de Deus, no fundo mesmo você quer dizer, é isto que o salmista de uma maneira tão direta colocou. Davi, no caso 63 e 1: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Buscar o próprio Deus. Eu receio que esse tipo de oração poucos crentes conhecem. Deixa eu dizer de outra forma. Você pode saber até de cor esta oração, mas não é o que estou dizendo. Vou dizer de outra maneira. Este tipo de sentimento, provavelmente poucos crentes conhecem. E talvez por poucas vezes na vida, esse sentimento aqui, lá do fundo do coração. Sentir sede, fome do próprio Deus. E esse é um sentimento que só o Espírito Santo vai dar. Não adianta querer forçar isto, bolar um método para chegar a esse ponto. Não é por aí. Mas é algo que você pode buscar e você pode pedir a Deus: Senhor, eu não sei como é que eu chego lá, a não ser seguindo os rumos mais básicos da tua palavra, de orar diante de ti, de ouvir a tua palavra e abrir meu coração, mas eu não sei desenvolver em mim próprio esse tipo de sede, esse tipo de fome. Pois me dá essa fome, me dá essa sede. É o tipo da sede gostosa, é o tipo da fome que nós deveríamos ter. Aliás, toda sede, toda fome podemos dizer que são gostosas no sentido de que são úteis
Como acabei de dizer, é normal você ter fome quando faz tempo que não come. É normal você ter sede. É normal. Não é normal, é o contrário. Então você ter sede de Deus, você ter fome de Deus, é normal dentro desse contexto em que você busca e Ele lhe dá, Ele lhe sacia, mas depois você vai sentir essa sede de novo, talvez de uma maneira mais forte ainda, e Ele dá às vezes rapidamente, às vezes Ele demora mais a dar, mas esta luta com Deus você não deve nunca deixar de ter, esta luta, ou esta atitude, essa postura diante de Deus. Pode ser até uma busca sofrida pelo próprio Deus, pedir a Ele que lhe dê mais calor, fale mais ao seu coração, satisfaça mais essa sede, mas insista, porque é assim que você vai se tornar mais íntimo de Deus, e vai conhecer então melhor os padrões dele, e você vai ter muito mais facilidade de fazer assim. Eu acho que eu vou fazer assim com o fulano de tal, se eu estou entendendo bem o que é o bem aos olhos de Deus, o bem para esta pessoa é eu agir desta forma. Eu não vou dar aquele dinheiro que ele está pedindo, não. Rapaz, ele está precisando, coitado. Não é o contrário? Você diz que ama e não está ajudando? Não. Desta vez, não vou ajudá-lo. E você pode fazer isso com uma tranquilidade tão grande, uma segurança tão grande, porque eu sei que o melhor para ele não é, desta vez, eu emprestar esse dinheiro para ele, ou dar. Por quê? Por isso, o histórico dele é esse, já conversamos sobre esse assunto, ele não tomou providência nenhuma dentro do que eu sugeri, e está piorando neste costume que está virando um vício, e isso, não vou emprestar, e sugiro que ninguém nesta igreja empreste. Que raiva! Não. É amor. É amor esquisito? Bom, aí pode ser. Aparentemente, em primeira vista, pode parecer um amor esquisito. Mas o crente que tem mais familiaridade com Deus e com os padrões de Deus, ele se sente muito seguro em dizer, não é este o bem que eu poderia fazer a esse irmão desta vez? Não é. O bem é não fazê-lo, não emprestar. Estou dando um exemplo. Então, quando eu digo para você se familiarizar mais com Deus, é porque na prática você vai ver, dia após dia, você reagindo de uma maneira até um pouco esquisita, comparada com a forma que você próprio fazia um ano atrás. Está diferente isso aqui. Você está mudando, você está se afinando com os padrões de Deus. Às vezes você lê uma história da Bíblia e acha esquisitíssimo como é que Deus ajuda daquela forma, porque você conhece pouco a Deus. A primeira prova de que nós conhecemos pouco a Deus são as histórias esquisitas que nós lemos na Bíblia. Porque é esquisito aos olhos de quem? Nossos. É aos olhos dele. Você acha que tudo que ele fez está escrito aqui dentro, ou alguma coisa do que ele fez é esquisita aos olhos dele? Claro que não. É absolutamente natural, de acordo com o coração dele. Não tem nada de esquisito em tudo que ele fez, que aos nossos olhos é muito estranho. Mata toda a cidade de Jericó. Que Deus é esse? Mata tudo, não fica nem animal. Estranho. Pois é. Será que foi estranho aos olhos dele? Nada. Eu quero assim, por isso. Aliás, eu não vou nem explicar, vocês não vão nem entender. Mas é a minha vontade perfeita, é esta. Minha vontade santa, reta e justa é que vocês, judeus, matem todos os habitantes de Jericó, não deixem nem os animais. Esse é um Deus santo, reto e justo falando. Entendeu? Não. Lamento muito, mas esse é o Deus santo e reto e justo. E à medida que você vai crescendo no conhecimento desse Deus, você começa a achar menos esquisito. Tem sentido matar todo mundo lá em Jericó, porque eram grandes pecadores, porque iam contaminar o povo que estava chegando na terra prometida. Aí você começa a entender melhor. Isso é um crescendo na vida do crente, à medida que ele vai se santificando mais. Então a ação e as ações e as reações dele cada vez vão ficar mais de acordo com o que Deus quer. E sem você perceber, você vai estar amando o seu próximo de uma maneira excelente. Talvez meio esquisita aos olhos de alguns,
mas o que interessa é o que você faz, é ser esquisito. É você não ser esquisito aos olhos de quem? Das pessoas ou do próprio Deus? Em outras palavras, você agradar a quem? Você ser aprovado por quem? Obviamente, em primeiro lugar, a Deus. Mas não é só por iniciativa própria que você vai buscar estar mais afinado com Deus e seus princípios, orando e lendo as Escrituras e tudo, mas pelas circunstâncias que Ele lhe impõe. Aliás, sem lhe pedir autorização, né? Alguma vez ele já lhe telefonou, mandou um e-mail, perguntou: olha, eu estou pensando em fazer uma aprovação grande com você, você vai passar por uma experiência muito amarga amanhã às 9h15. E você concorda? Estou só lhe avisando. Então. Às 9h14 você é a pessoa mais feliz do mundo. Às 9h15 você acha que o mundo caiu em cima de você e não ficou nada. Você está arrasado por alguma coisa muito trágica, muito pesada, muito amarga, muito dura de suportar. E ele não perguntou se você concorda, não lhe avisou. Então, eu quero dizer, aproveite essas experiências amargas, difíceis, que Deus utiliza na sua vida para conhecê-lo melhor, para tentar entendê-lo melhor, para aprender a aceitar melhor a vontade de Deus na sua vida, por mais dura que seja. A experiência muito amarga de Jó, que vocês conhecem, serviu para ele poder dizer, lá no final do livro dele, eu só te conheci de ouvir falar, eu falei porque eu não conhecia bem, mas agora eu me arrependo, em pó e cinza, e adorou de uma maneira belíssima ao Senhor. Então, nas suas crises, peça sabedoria a Deus, peça humildade para aprender mais de Deus, peça que Deus se utilize daquilo para lhe fazer conhecer mais ainda da mão dele. E sempre que você estranhar alguma coisa de Deus na sua vida, confesse a Ele. Diga: Senhor, eu estou estranhando, então não é, tem uma coisa errada, que não é para eu estranhar. É o correto que tu fizeste comigo. Eu não entendo bem, estou achando muito esquisito. Senhor, vou ser mais franco, eu estou achando injusto mesmo. Porque muitas vezes é o que você está querendo dizer, provavelmente. Eu não estou achando isso muito justo comigo, não. Porque lá na igreja tem um fulano, ciclano, betano, que são muito mais fracos do que eu, e pode parar que você está começando a dizer muita tolice. Não tem nada a ver com isso aí, nada. Senhor, me ajuda a te conhecer melhor. Está doendo muito, está difícil demais, e está muito estranho. Prova que eu estou longe de ti. Me aproxima de ti, para que eu te estranhe menos e te ame mais e me agrade mais de ti, mesmo nos momentos de dificuldade. Segunda sugestão, agora mais prática do que essa primeira, embora essa primeira tenha sido muito prática, no sentido de você buscar a Deus para, conhecendo melhor Deus, amar melhor os irmãos. Agora mais direto, procurar conhecer melhor cada um dos irmãos da igreja. Eu vou focalizar mais na igreja. Aliás, é tão óbvio. Acho que uma criança de 5 anos, se fosse fazer uma pregação, incluiria essa. A primeira sugestão é mais complicada, mas essa aqui, para amar melhor o meu coleguinha, eu preciso conhecer melhor, né? Como é que eu posso amar se eu não conheço nada dele? Então, ouça o que os irmãos da igreja, de uma maneira geral, têm a dizer, em conversas pessoais com você, num grupo, numa roda, numa conversa, na hora do chazinho, na hora de um bate-papo, quando ele pede orações na igreja, quando ele fala de uma dificuldade dele, em público ou não. O culto de oração, por exemplo, é um momento excelente para isto, para conhecer melhor os irmãos, ouvir o que os irmãos têm a dizer. É o tempo propício para domingo à noite, não tem esse espaço, domingo de manhã não tem esse espaço.
Claro que não significa que para você conhecer alguém tem que ser na quarta-feira, quando ele fala, obviamente que não, há muitas outras oportunidades, mas eu quero dizer que é muito propício, porque estamos ali para isso mesmo. Eu quero agradecer a Deus por isto, ou eu quero pedir a Deus isso, eu estou sofrendo muito, irmãos, por isso é o que se vê todo o tempo em culto de oração. Você conhecer melhor os irmãos para poder amá-los melhor. Como? Conhecendo o que é que ele precisa, para tentar fazer aquilo para ele, que isso inclui o amor. Tiago 1,19 diz para nós sermos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Não precisa ir lá não, já está dito, Tiago 1,19. Então, ouvir, saber ouvir é uma atitude, é uma virtude cristã. Cristã. Eu sei que para muitos é um sacrifício ouvir os outros. Uma pessoa mais impaciente, ou é mais egoísta, por vários motivos. Pode ser difícil para você ouvir o irmão, ou os irmãos, algum irmão. Mas pratique esta virtude cristã. Se ele está precisando conversar, está precisando falar, ouça. Comentei isso hoje pela manhã, inclusive. Ouça, faz bem ao irmão, muitas vezes só ter alguém para ouvi-lo, só isso, alguém para ouvi-lo, mesmo que você fale muito pouco, mas o outro se sente bem. É uma necessidade hoje, que aliás, a humanidade sempre teve, talvez hoje ainda mais, esse burburinho em que nós estamos metidos nesta vida atualmente. E se o irmão é meio tímido, puxe conversa, procure conhecê-lo um pouco mais, procure se expor aos irmãos um pouco mais, porque à medida que a pessoa vai lhe conhecendo melhor, vai sentindo mais à vontade de dizer uma pequena confidência a você, depois uma confidência um pouco maior a você. É óbvio demais isto. Vou passar para o próximo ponto, porque é muito claro, mas seria muito bom se fosse mais praticado. Eu vou conhecer melhor os irmãos. Terceira sugestão: ao conhecer alguma necessidade de um irmão ou irmã, tente fazer algo por ele. Tiago 2, 14 a 17. Diz assim, Tiago 2, 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É uma pergunta retórica, porque a resposta é não. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, problema grave em casa, sem comida, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos do frio, né? Fartai-vos de comida, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. É interessante que ele puxe exatamente esse exemplo para mostrar uma fé morta. É alguém que vê a necessidade do outro e não age. Isso é um indício grave do estado da fé, grave. Olha o contexto das coisas na Escritura. Tiago puxa um exemplo para mostrar o que é uma fé morta, o que é uma fé que não salva. E este exemplo que ele dá é precisamente este. Você conhece a necessidade de um irmão
e não supre no que você pode, obviamente. Agora você é simpático, você se despede para ele dizendo: boa semana, meu irmão, aquentai-vos, aquecei-vos, fartai-vos, passe bem, como nós dizemos hoje, é assim, passe bem, passe muito bem. O irmão acabou de dizer, chorando talvez na igreja ou numa roda lá, e você ouviu que ele está sem condições de pagar contas, ou de levar comida básica para casa, ou de um remédio para um filho, eu não sei, você sabe, porque ele disse que está necessitado, e você meia hora depois bate nas costas dele, dá um tapinha e diz: Deus lhe abençoe, meu irmão, boa semana, passe bem. Que fé é esta? É morta, talvez. Agora você examina a sua fé, não sou eu. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que Tiago, ao dar o exemplo de uma fé morta que não salva, citou esta atitude. É grave a falha de não se dispor a ajudar alguém que você sabe que está precisando, e pode não ser dinheiro, e muitas vezes não é dinheiro, é um telefonema, é um e-mail, é um papo aqui: vem cá, eu estou achando você triste. Não, eu estou achando, não é que eu estou achando, eu vi que você disse que está com dificuldade, vem cá, o que está acontecendo? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Há mil formas de ajudar, não é só abrindo a carteira e tirando uma cédula, um cheque, não. Então fica aí, você examine bem o que a sua fé está dando a entender quanto a este assunto. Eu sei que é difícil isto, porque nós somos egoístas, aquele que eu já expliquei na mensagem passada, nós amamos a nós mesmos de uma maneira errada, distorcida, e eu sei que muitas vezes nossos recursos, nosso tempo, nossa condição até de raciocinar é limitada, estamos sufocados por mil coisas, também mil problemas financeiros ou de outra ordem, psicológicos, familiares, eu sei disso, somos limitados demais. Aí você pensa: mas eu mal posso comigo, eu estou aqui mal me aguentando nas minhas pernas, como é que eu vou levar outro nas costas? É preciso ir, mente aí onde entra o amor. Amor implica disposição de se dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é esse dar? O que foi esse dar de Deus? Foi mandar Jesus Cristo vir aqui, viver uma vida boa, agradável. Você sabe a história, você sabe que ele veio ter aqui uma vida dificílima, cheia de perseguição e todo tipo de calúnia, e terminou crucificado. Então esse Deus de Deus é um dar de sacrifício, no sentido de algo que custou muito a ele, tanto ao Pai como ao Filho. Então você, sei lá, telefona para alguém, visita alguém, liga se seria bom fazer uma visita a ele, apoia numa tristeza, repreende no erro. Está aí um tipo de amor que à primeira vista pode ser esquisito, mas quem está afinado com os padrões de Deus sabe que para Deus é um bem enorme você chamar alguém e dizer: está errado. Eu morro de pena quando eu converso com o irmão, e pastor, porque o irmão fulano, assim, você diz isso para ele? Já falou isso para ele? Eu não. Por quê? Ele vai se zangar comigo. Não, ele pode achar que estou me metendo onde não devo. E isso aqui, desculpa não falta. Isso é falta de amor. Você dizer para o irmão algo que você tem condições de dizer, que você observou na vida dele, que é melhor para ele ouvir aquilo e tomar conhecimento, é para o bem dele, aí você não diz. Isso é desamor. A mulher vai ficar chateada comigo, e daí?
Quem ama quer o bem do outro e faz o que é possível para realizar aquele bem. Então é possível para você chamar aquele irmão e dizer mesmo coisas duras para ele? Pois chame. E diga coisas, mesmo duras, porque vindo com amor, esse irmão vai, ele vai, se não na hora, mas depois ele vai refletir melhor e diz, puxa, poucas pessoas me disseram aquilo na vida, aquele irmão tem razão. Aí ele vai dizer, aquele camarada me ama. E à primeira vista, era o contrário. Quarto, perdoar quando ofendido. Aqui bastaria eu ler a ordem clássica do Senhor Jesus Cristo para nós perdoarmos. Está em Lucas 17, versículos 3 a 4. Eu posso ler só. Lucas 17, 3 a 4, diz: acautelai-vos, basta você ouvir. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então eu poderia ler apenas essa passagem, forte, claríssima, e passar para o próximo item. Mas eu quero ler uma outra, que tem alguma ligação com amor. Perdão e amor. Efésios 4 e 32. Agora essa eu gostaria que todos chegassem lá. Efésios 4 e 32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Lembra que amar é querer o bem do outro. E quem quer o bem se torna o quê? Benigno. Eu poderia dizer assim, amar é ser benigno para com o outro. Mesma coisa, absolutamente igual. É ser benigno para com o outro. A passagem diz aqui, o dá a entender, deixa implícito, que o ser benigno inclui perdoar. O fato de perdoar ser uma obrigação cristã não anula o fato de que, ao perdoarmos, estamos dando uma demonstração de amor. Olha, seu desgraçado, eu vou te perdoar porque Jesus mandou, porque se não fosse aquilo eu te dava era um soco. E esse perdão está meio mal feito, não está? Algo me diz que não está um perdão muito decente. Não, mas é uma obrigação fazer o quê? Não é assim. Eu vou ser benigno com esse camarada aqui, com esse meu irmão, meu amigo, meu inimigo. Ele veio me pedir perdão, ele está arrependido, me fez muita raiva. Não foi a primeira nem a segunda vez que ele agiu da mesma forma. Já pediu perdão 6 vezes, veio a 7ª vez pedir perdão. Ou vontade de não perdoar. Mas é uma obrigação. Não, eu sei que é uma obrigação. Mas, Senhor, além disso, de eu ser fiel à obrigação que tu mandaste eu cumprir, mas me dá um gosto, um prazer em ser benigno para esta pessoa. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, ou seja, ter compaixão, perdoando-vos uns aos outros, está tudo ligado. Então, perdoar é, sem dúvida, um ato de amor, especialmente quando ele é feito com um coração benigno. Mais 2, apenas eu quero tocar. A 5ª, suportar uns aos outros. Mesmo livro, Efésios, mesmo capítulo 4, só que agora é versículo 2, mas eu quero ler o 1 e o 2 para pegarmos o contexto melhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da chamada ou vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou é uma espécie de paciência, embora não idêntico,
suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A passagem continua. Eu quero grifar aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Primeiro de tudo, a ideia de suportar o outro. Quando você fala em aguente, suporte, resista, é porque é algo ou pesado, ou difícil, ou desagradável. Ninguém diz assim, para você que é louco por chocolate, toma aqui uma barra de chocolate, aguente esse chocolate, suporte. Não. Agora, quando dá um remédio amargo para o filho, você diz, meu filho, aguente, tem que suportar. Pai, eu vou vomitar, eu não aguento. Suporte, porque é importante para você tomar este remédio. Suporte. Você não vai mandar ele suportar o chocolate. Então, quando diz suportai-vos uns aos outros, quer dizer que muitas vezes é duro aguentar o irmãozinho e a irmãzinha. Difícil. Por incrível que pareça, muitas vezes é duro lhe suportar. E deve ser duro me suportar. Porque nós somos falhos, cheios de defeitos. Nossas personalidades são muito variáveis. Às vezes não combina uma com a do outro. Então, o bom dia do irmão, você já fica meio cismado. Esse bom dia não foi normal. Então, eu não sei quem deve suportar quem nessa história desse bom dia aí. Mas todos vocês sabem do que eu estou falando. E vamos ser honestos, vamos ser francos. Não é porque nós nos convertemos e agora fazemos parte de uma igreja onde precisamos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos, que isso é fácil, é tranquilo. Antes de eu me converter era difícil relacionar com as pessoas. Depois que eu me converti é uma doçura. Não é bem assim não. Muda a maneira de você olhar, muda a sua paciência, muda a largueza do seu coração. Claro que muda. Mas não significa que da noite para o dia agora você vai achar maravilhoso estar com qualquer pessoa, lidar com qualquer assunto. Não é. Então é muito correta a colocação de suportar. Então você quer amar o próximo como a si mesmo, suporte esse irmão. Aliás, eu poderia desenvolver até um pensamento que eu não vou não, mas é normal que você suporte a você próprio, né? Quando a pessoa não suporta a si mesmo, termina cometendo um ato extremo de tirar a própria vida, que é absolutamente um gesto de desespero e não saudável. Então, mas a tendência é nós aguentarmos, suportarmos nós mesmos, e há diversas formas de você abordar esse problema, que muitas vezes é complicado, é complexo, eu sei disso. Mas é bom lembrar. Então você tem muita paciência com você mesmo, às vezes mais do que deveria. É muito condescendente com você mesmo, você se suporta demais. Pois suporte o irmão demais, suporte as pessoas. Encare isso com honestidade. Encare isso com honestidade. Há pessoas que você tem que suportar. Agora, o curioso é que Paulo colocou em amor. Aí fiquei pensando, ora, se ele colocou suportai-vos uns aos outros em amor, é porque deve ter algum tipo de suportar que não é em amor, ou seja, é sem amor. E tem todo sentido isso. Eu não aguento mais aquele chefe. E por que você suporta? Ora, porque eu vou ser demitido se eu começar a dizer as coisas que eu tenho vontade de dizer para ele, e o emprego está difícil. Então eu tenho que aguentar, mas com ódio. Não vale. Para o mandamento bíblico aqui, para o que o Espírito Santo tem a dizer através de Paulo, não serve. Você suporta por medo alguém, por conveniência, não é o caso. Tudo bem,
pode até ser uma virtude, suportar pessoas que você não gosta por conveniência, medo de perder emprego. Não estou dizendo que não é válido, não, é até válido, às vezes até sabedoria, você se controlar e aguentar o tranco, como se diz. Mas o que o Espírito Santo quer dizer aqui, através de Paulo, é: suportai-vos uns aos outros em amor. Pastor, isso não é meio contraditório em termos? Se eu suporto é porque eu não gosto, não faz do meu jeito, e eu vou ter que fazer isso em amor? Vai. É um exercício cristão, não dos mais fáceis, não é do beabá da vida cristã, não é, já é um pouquinho mais avançado, mas é o correto. O correto. Curiosamente, minha sugestão é: você não precisa se angustiar porque não gosta da pessoa. Você não tem obrigação de gostar de ninguém, de simpatizar com a pessoa. Você tem a obrigação de ser benigno para a pessoa, de querer o bem daquela pessoa e tentar fazer o que você puder para fazer o bem daquela pessoa. Mas o jeito, a voz, o tom da voz daquela pessoa, pastor, me irrita. Não tem perigo de eu gostar. E o jeito de falar, a maneira, eu acho meio cínico, meio sonso, sei lá, ou acho direto demais, acho meio bruto. Não vai comigo, não vai. Não tem problema não. Precisa sair da igreja não. E nem achar que você está em pecado constante até ir para o céu. Porque você não vai conseguir gostar daquele irmão nunca, ter prazer na companhia dele. Não precisa. Seria o ideal, claro, mas não precisa. Você precisa suportar aquele irmão naquilo que ele pode até não ter culpa. No caso de uma voz que lhe irrita, ele não tem culpa, mas às vezes ele tem culpa mesmo, é algum tipo de... se ele é bruto, a culpa é dele, não é para ser bruto, mas não importa. Você suporta aquele irmão em amor. Como? Continuando no desejo de ser benigno a ele, com voz fina ou voz grossa, educado ou grosseiro, você quer o bem dele. Então isso é suportar em amor, e pedir a Deus: me dá largueza para suportar aquele irmão ou irmã, coisa assim. Claro, e se quiser pedir a Deus, de acordo com a vontade dele, que aumente também um pouco até da simpatia, e que a voz dele não lhe irrite tanto, você pode pedir. Cuidado para Deus não lhe dar uma surdez. Cuidado com o que vai pedir a Deus. Que a voz dele não me irrite mais, você amanhece sem ouvir nada. Senhor, não foi bem isso não. Então cuidado com o que você vai fazer com isto. Mas vamos para o último ponto: orar nominalmente por cada irmão. Tiago 5,16. Este é o último ponto. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Comentei isso hoje pela manhã dentro de um outro contexto. O trecho aqui fala de desencorajamento, de uma fraqueza espiritual, provavelmente muito mais do que física. Não é um texto muito simples, não é muito fácil, mas eu não vou explicar agora, não vou entrar fundo nesse texto não. O que eu quero mostrar é que orar pelo irmão é uma demonstração de amor. Você está fazendo em favor do irmão algo que você tem condição de fazer e que é poderoso. O que? A sua própria oração. Muito pode, pela sua eficácia ou pelo seu poder, pela capacidade, a sua eficiência, muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Esse justo aqui é sinônimo de alguém que foi justificado pela fé, de um crente em Jesus Cristo.
Então, a sua oração, o poder dela é que você mexe, você sensibiliza um Deus poderosíssimo. Esse é o poder da sua oração. Não é que o poder reside em você próprio, não é uma coisa intrínseca a você mesmo. Puxa, eu sou importante, minha oração tem poder. Não é bem isto. A sua oração tem o privilégio de poder tocar num ponto sensível do próprio Deus. Ele gosta assim, ele quer assim, ele valoriza muito as nossas orações. E com o poder que ele tem, as suas orações ficam poderosas. Então, quando você ora a favor de um irmão ou de alguém, você está fazendo algo extremamente benéfico para aquela pessoa. Isso é o quê? Pela própria definição, amor. Algo interessante. Paulo não tinha a menor cerimônia em pedir oração. Não sei se você já notou isto. Agora eu tenho uma série aqui em que eu vou ler, eu vou correr mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 30, eu não vou nem comentar, apenas mostrar como Paulo, eu confesso que me admirei. Eu já tinha notado, claro, que Paulo pedia orações, mas irmãos, eu me admirei pela quantidade de vezes, foi bem mais do que eu esperava. Romanos 15 e 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus por favor de todos nós, ou a favor de todos nós, não é isso? Não, nas orações a Deus a meu favor. Olha só, aí o irmão recebe essa carta aqui, mas Paulo, e eu? Não é o que eu estou dizendo aqui, eu estou pedindo oração por mim, depois eu oro por você, você pode pedir oração por você, mas agora, Paulo dizendo, eu estou pedindo por mim. Curioso isto, sem a menor cerimônia. 2 Coríntios 1 e 11. 2 Coríntios 1 e 11 diz: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui ele falou em todo mundo. Mas ele vai além, e também por mim, não precisava nem dizer, porque ele já estava incluído, quando ele disse, por todos os santos, mas ele tinha uma necessidade grande de pedir oração por ele. Agora, óbvio, estamos tratando de um homem que tinha um ministério importantíssimo, gigantesco, para realizar, sofria pressões de todo jeito, sofrimento de toda ordem, mas o fato é que ele pedia orações, e também por mim. E ele diz para quê? Para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, e continua pedindo oração. Filipenses capítulo 1, versículo 19, já estou aqui, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Estava preso, pedindo orações dos irmãos. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. E continua. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Finalmente, irmãos, orai por nós. Ele pede mesmo abertamente, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E continua. Finalmente, Filemão 22.
Filemon 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Não vou ler, mas o autor de Hebreus, que provavelmente não foi Paulo, mas o autor de Hebreus também pede orações abertamente por ele. Vocês sabem por que eles faziam isto? Porque eles criam verdadeiramente no efeito das orações nas vidas deles. Este é o ponto. A quantos irmãos você tem pedido orações? Pouquíssimos, não é? Provavelmente. Pouquíssimos. Mesmo sabendo que tem irmãos, repito, no culto aqui de quarta-feira, estão aqui para isso. Para isto. Sentados numa cadeira, estou aqui precisamente para ouvir pedidos de oração, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estou aqui para isso. Diga lá. Nem se lembra que no culto de oração tem este privilégio de pessoas que vão ouvir suas necessidades de oração e orar. Sabe por quê? Porque você não crê na intensidade que deveria crer. Provavelmente é isto, que as orações funcionem. Porque se você precisasse, no seu emprego, de um favor, de ir para aquela posição que agora tem vaga, e você soubesse que o irmão da igreja é amigo do seu chefe, amigo mesmo, e você cresce de fato, que se você falasse com aquele irmão, e ele ligasse para o seu chefe, aquele seu chefe daria o que você queria, você não iria pensar duas vezes. É verdade que você é amigo do fulano? Sou amigo demais, ele é meu chefe, que bom. Pedir um favor a ele, não é nada errado, é tudo correto, é só um detalhe aí, uma vaga vagou aí e tal. Pois não, eu ligo pela manhã. Você crê que funciona, então você pede às vezes até constrangido e tal, mas pede, porque você crê que funciona. Oração, nós cremos pouco que funciona, e é por isso que Paulo pedia abertamente. Se as orações dos outros não vão ter efeito em você, ou quase não vão ter efeito em você, você vai achar o quê? Que as suas orações pelos outros não vai ter efeito nos outros. Você nem pede oração por você, nem ora pelos outros. Esse negócio de oração é muito complexo, nem entendo direito o negócio de oração. Aí lá vem um tal do raciocínio que acaba com o pobre do crente, atrapalha muito, muitas vezes, raciocínio, porque Deus vê tudo, mas Ele quer que eu peça, mas Ele já sabe que eu vou pedir, então para que pedir? Aí eu peço, eu digo que você dá vontade dEle, você dá vontade dEle, por que adiantou eu dizer qual é a minha? Aí raciocina, para continue raciocinando e seja pobre espiritualmente, porque Deus é que manda orar, Deus é que diz que muito pode pelo seu poder, a oração do crente. Agora você acredita ou não, meu irmão? E muitos de nós temos a vida pobre espiritualmente. Quando eu digo pobre, não é dinheiro, não. Esqueça o tal do dinheiro, só se pensa em dinheiro. Se alguém disser para você, fulano é rico, quantos milhões ele tem? 1 milhão? Não, ele mora numa casinha não tem nem reboco. Está brincando comigo? Não, ele é riquíssimo. Quer ouvir da vida dele? Isso não passa na nossa cabeça. Então, quando eu digo que você tem uma vida pobre e pode ter uma vida riquíssima, é em conhecimento de Deus. Conhecendo melhor esse Deus, conhecendo melhor os padrões desse Deus, sabendo o que é o bem aos olhos dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, para você amar melhor a você próprio de uma maneira correta e então, consequentemente, amar de uma maneira mais perfeita o seu próximo, como você ama a você
mesmo. Então, ore pelos seus irmãos na igreja e peça oração. Se você é tímido, se você tem vergonha ou isso ou aquilo, passe por cima disto. Nossa igreja tem um caderno com o nome de todos os membros. Use esse caderno. Se você não consegue se lembrar, um exercício interessante, nós temos poucos membros, pois procure escrever de cor o nome de cada um deles e confira lá na lista, para você se habituar com cada um, pensando neles, e ore por eles. Claro que eu falei, eu iria enfatizar mais o aspecto de irmãos na igreja, mas tudo que eu falei aqui com relação ao amor ao próximo, inclui irmãos de outra igreja, inclui não irmãos, inclui amigos, inclui até inimigos, como o Senhor Jesus Cristo mandou. E você, amigo, se você realmente deseja conhecer um amor verdadeiro, um amor de Deus derramado no seu coração, vá a Cristo, que através do Espírito Santo, que vai habitar em você, você vai começar a entender melhor quem é este Deus, como é que funciona muitas vezes o pensamento dele, e como é que você pode agradá-lo, como é que você pode amar melhor ao próximo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a amar o próximo como a nós mesmos, e um amor próprio, correto, santo, diante de Ti. E se alguém aqui não tem Cristo como Salvador, que tenha vontade de se entregar a Ele, urgentemente, porque não sabe quando vai partir deste mundo, e se partir sem Cristo, vai para o inferno, para onde já está destinado. Então tem misericórdia daqueles que ouvem e não se arrependem. Dá a eles esse arrependimento, que cheguem aos pés de Cristo, clamando por salvação e por perdão, e pela própria pessoa benigna dele, Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.